amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para entrevistar a professora Fanny Barral, tá? Ela que vai vir a apresentar o curso Atualização da Assistência de Enfermagem no Pré-Natal de Risco Habitual. Tudo bem, professora? Tudo bom. Bom, falando um pouco, né, sobre pré-natal, nós sabemos que o pré-natal ele é o acompanhamento da mulher gestante, extremamente importante, justamente porque é no pré-natal que nós, né, que a equipe de saúde identifica as patologias e as previne também, não é isso? E devido a isso eu queria saber um pouco de você, por que é importante nós falarmos sobre pré-natal, né? Então, Thalita, é super importante a gente fazer esse acompanhamento da gestante e trabalhar essas questões por conta, principalmente disso que você trouxe, né? Que é a questão da morbimortalidade materna, neonatal e fetal também. Então, a gente sabe que a 92% ou mais da mortalidade materna poderia ser evitada se a gente identifica adequadamente, né, previamente, alguma situação de risco e a gente age em relação a essa situação para que evite complicações maiores. E isso vale também até para a segurança, né, do nascimento do bebê, do feto. Então, o pré-natal é esse acompanhamento que a gente vai realizar durante esse tempo gestacional da gestante, ao longo de toda a sua gestação e até após, para fazer a identificação de situações de risco, para a gente solicitar exames, enfim, que a gente consiga identificar situações para que a gente consiga agir diante dessas situações para evitar maiores complicações. Perfeito. Verdade, né? E aí você estava falando justamente da questão do risco. Nós sabemos que existe também aquelas mulheres que elas são classificadas como risco habitual, né? Ou inclusive essas mulheres que também são classificadas como alto risco. Mas no que refere à equipe de enfermagem, nós sabemos que a atuação da enfermeira ou do enfermeiro é justamente na assistência à mulher com risco habitual. Como é que nós identificamos esse risco? Então, a gente vai abordar nesse curso essas questões, quais são os fatores de risco que a gente pode identificar ao longo da gestação. A gente vai entender quais são os fatores de risco que a gestante pode permanecer no risco habitual, porque existem situações de risco que não classifica aquela gestação como alto risco. Então, ela convive com as situações de risco, mas o pré-natal dela ainda permanece sendo de risco habitual e sendo acompanhada por nós enfermeiras, né? Então, quando a gente identifica situações que devem realizar esse encaminhamento ao pré-natal de alto risco, a gente vai entender quais são essas situações e encaminhar. Lembrando que mesmo que a gente encaminhe essa gestante ao pré-natal de alto risco, a gente permanece ainda acompanhando elas, né? Então, a gente vai entender a importância da enfermeira nesse processo, né? Durante o acompanhamento de todo. Então, a gente pode, na nossa lei do exercício profissional, nos regulamenta dizendo que a gente pode fazer todo esse acompanhamento do pré-natal. E situações também que podem surgir que não necessite apenas encaminhar para o alto risco, mas também encaminhar aquela mulher para emergência mesmo, para maternidade, enfim, para a unidade de... Isso também, exatamente. Então, a gente vai aprender nesse curso quais são essas situações e como a gente deve agir diante da identificação de algumas situações. Perfeito. E, Fanny, nós sabemos que durante o pré-natal, as atividades que também são realizadas ali, são várias, né? Dentre elas, a solicitação de exames. Exames laboratoriais, exames ultrassonográficos. E como a enfermeira atua nesse cenário? Ela solicita... Tá? Ela pode solicitar esses exames a essas pacientes? Elas conseguem fazer uma leitura desses exames? Então, ao longo desse curso a gente vai aprender também quais são os exames preconizados, né, que a gente pode solicitar, porque eles estão no protocolo, né, nos protocolos assistenciais do Ministério da Saúde. Então, a gente vai aprender quais são esses exames laboratoriais, aprender como interpretá-los e como agir diante de situações que fogem do padrão de normalidade, certo? Perfeito. E assim vale também para os exames de imagem, as ultrassonografias, que a gente vai saber se devemos ou não pedir, quando pedir cada tipo de ultrassonografia de acordo com a idade gestacional e também aprender a interpretá-las. Então, assim, uma coisa que surge muito de dúvida em relação à assistência de pré-natal é que a gente tem os protocolos que nos baseiam, né, que dá o embasamento para a gente atuar, porém, diversas atualizações vão acontecendo. Então, esse curso vai trazer exatamente esse ponto, que é os protocolos mais atuais e quais são as condutas mais atuais. Então, esse curso vai juntar todos esses protocolos relacionados à assistência ao pré-natal de risco habitual, para que a gente saiba hoje como que a gente deve agir. Perfeitamente.
Uma outra coisa, né, que você traz bastante isso, a questão do protocolo. Né, nós sabemos que a nossa atuação, né, a atuação da enfermeira é totalmente baseada justamente em protocolo. Mas aí fica uma questão. E a solicitação de medicação? Tá? Porque durante o pré-natal também é solicitado várias medicações, ou até mesmo quando você identifica, né, a paciente chega hipertensa, por exemplo, certo? Você identifica isso, você pode solicitar medicação essa paciente? Então, a gente prescrever, vai... né? Prescrever. A gente vai aprender quais são as medicações que são profilaxia, né, que fazem parte do pré-natal, que são as suplementações que a gente vai prescrever para todas as gestantes. E vai identificar também algumas situações que podemos, por exemplo, a gente identifica uma situação que a gestante apresenta infecção urinária, a gente vai aprender quais são essas medicações que deve utilizar. Então, a gente não vai falar apenas da profilaxia, mas também do tratamento em alguma dessas condições, tudo de acordo com os protocolos. Perfeitamente. Uma outra coisa bastante importante é a presença do parceiro no pré-natal. Nós sabemos, né, a importância justamente porque ele é o apoio, tá, dessa mulher que está lá gestando, que está buscando esse acompanhamento com, né, com a instituição, com o profissional de saúde. Como você vai abordar, né, um pouco sobre a presença desse parceiro ou até mesmo o pré-natal do parceiro nesse curso? Então, a gente vai falar no curso dessa questão, que a gente sabe que a presença do acompanhante durante todo o processo gestacional é super importante, e a gente tem estudos mostrando do benefício, né, da presença, não só apenas nas consultas, que a gente vai incentivar a participação no próprio grupos de gestantes, né, nas atividades educativas, também a participação dos acompanhantes, seja parceiro, e falamos também sobre o pré-natal do parceiro, que é uma das questões que a gente precisa ainda interagir mais, incentivar mais a participação, né? Já que é uma porta de entrada também para aquele homem no serviço de saúde. E a gente sabe que existe essa dificuldade da presença do homem e até da relação do homem também com o processo gestacional, porque a gestante está grávida, está sentindo ali. Então, o vínculo muda daquele... o corpo, Exato. Né? Então, ela vai tendo relação de vínculo se formando no próprio processo gestacional, e trazer esse parceiro para esse ambiente, também trabalhamos essa questão do vínculo do parceiro, né, com o filho, com a filha que está ali sendo gestada. Uma dúvida que eu tenho certeza que você vai abordar aqui neste curso, mas eu queria que você falasse um pouco, é o momento da finalização desse pré-natal. Eu acho que todos os profissionais que atuam na assistência, eu vejo bastante isso, as mulheres chegando, tive alta do pré-natal, né? Ou não tive alta, vou retornar. Mas como é que funciona isso, né? A finalização, qual é o momento que eu digo, você teve alta do pré-natal? Quando é que eu chego para a mulher e pergunto isso? Importante falar sobre essa questão, Thalita. E assim, a gente usa o termo de que não existe alta de pré-natal, né? A gente finaliza esse pré-natal, de fato, a gente dá uma alta quando a mulher já pariu. Então, a gente vai ver que durante o acompanhamento pré-natal, a gente vai saber quando devemos realizar as consultas, qual é, né, a frequência dessas consultas ao longo da gestação, que não é a mesma durante todo o período gestacional, e entender que no final da gestação a gente deve, numa determinada idade gestacional, encaminhar essa mulher para o serviço. Então, no nosso curso a gente vai falar quando devemos fazê-lo e também falar sobre a questão do acompanhamento puerperal, que é nesse momento que vai de fato finalizar a gestação, né? Depois que a mulher parir, que ela voltar, que a gente fizer aquela consulta puerperal, que a gente vai de fato conseguir liberar, né, ela desse acompanhamento. Perfeitamente, né? Ou até encaminhar ela para o planejamento familiar. Exato, dar continuidade à assistência a essa mulher, exatamente. Perfeito, professora Fanny, eu gostaria de agradecer a você pela sua presença e disponibilidade, tá? E nós vamos continuar, vamos para o curso, tá? Não esqueçam de se inscrever no curso. É isso aí, pessoal. Estão todos convidadas e convidados a participar do curso de atualização da assistência de enfermagem no pré-natal no pré-natal de risco habitual. Obrigada.